Olá, sejam bem-vindos ao Fins de Casamento, um canal de relatos de histórias reais que servem de alertas para outras mulheres e também para outros homens para não cair nas armadilhas de relacionamentos tóxicos e abusivos. Hoje nós teremos a história de Joaquim, um homem de 52 anos que viveu uma vida inteira de silêncio e dor. Um pai que foi calado, um marido que foi anulado e que acreditava que amar era aguentar. A sua esposa, que era admirada por todos, era na verdade um pesadelo dentro de sua própria casa. Era uma mulher narcisista, controladora e cruel. Vamos acompanhar hoje o relato desse homem que conseguiu se libertar desse relacionamento. Mas, antes do nosso relato, nós gostaríamos de fazer um convite. Você que tem o desejo de compartilhar a sua história conosco através de relato, ou até mesmo através de um vídeo, nos comentários tem um link da descrição. Lá tem um formulário, você pode preencher e posteriormente a nossa equipe entrará em contato para que nós consigamos receber a sua história e relatar aqui no canal também. Vamos lá conferir a história de Joaquim. Então a história de hoje, ela retrata muito abuso psicológico, né, não tem a agressão, a física, mas ela tem um atrativo de controle emocional, né, ou ali uma anulação de paternidade e também no final uma libertação. Ainda bem que ele conseguiu se libertar, né, então vamos lá para a história de Joaquim. Ele tem 52 anos e durante muitos anos da minha vida eu pensei que ser homem era isso, aguentar. Eu fui criada por um pai seco, que não sabia dizer eu te amo, e nem para minha mãe. Eu cresci ouvindo que choro era fraqueza, que homem de verdade engole as lágrimas e sustenta a família, mesmo que a alma esteja em pedaços. Então foi isso que eu fiz. Por décadas eu engoli a dor, me escondi atrás do silêncio, até o dia que eu não conseguia mais fingir. É o retrato de inúmeras famílias, principalmente as famílias de antigamente, né, que os pais eram bem carrascos e o machismo, ele imperava muito mais, né, isso refletia na esposa e principalmente nos filhos. Então, às vezes, a gente julga um homem, mas a gente não sabe o passado dele, né. O como foi a história dele, como foi a infância. E ele só está repetindo um ciclo. Então, quando eu conheci a mãe dos meus filhos, ela parecia tudo o que eu queria. Ela era forte, era bonita e bem decidida. E eu vinha de uma juventude marcada por incerteza e de baixa autoestima. Ela, ao contrário, ela tinha respostas para tudo, ela me encantou com sua firmeza. Ela parecia me completar. No caso, né, ela era o oposto dele. E no início eu confundi medo com respeito, controle com cuidado. E o erro que muitos de nós, homens criados no silêncio, nós cometemos. Nos primeiros anos, eu já sentia que algo não estava certo, mas eu não sabia dar nome. Ela decidia exatamente tudo. A casa, as contas, as festas, a forma de criar os nossos filhos, e eu tentava opinar e ela só cortava. "Fica quieto, Joaquim, você não entende dessas coisas". E eu acreditava, achava que era melhor mesmo me calar, afinal, ela estava no comando. Quando vieram os filhos, eu pensei que ela mudaria, mas não. Ela se tornou ainda mais dura, mais exigente. Com as crianças, então, ela não tinha paciência, só críticas, só cobrava. Ela que dizia que estava educando com firmeza, ela sempre dizia isso. Mas o que eu via era o olhar triste das crianças, as vozes silenciadas, um medo constante. E eu, covarde, eu abaixava a cabeça. Por que que eu abaixava minha cabeça? Porque eu não sabia como ser diferente do que foi criado para ser, um homem invisível. Com o tempo, eu fui me apagando e eu nem percebi. A cada novo grito dela, eu recuava um pouquinho mais. No começo, eu tentava argumentar, eu dizia com calma: "Não precisa você falar assim".
mas ela respondia com sarcasmo e com desprezo. "Você é fraco, Joaquim. Você sempre foi fraco. Não aguentaria nem um dia no meu lugar". E eu me calava porque ela estava certa ou porque eu já não sabia quem era eu. Era como se aos poucos eu tivesse deixado de existir dentro daquela casa. Eu trabalhava o dia inteiro. Eu chegava em casa e ouvia reclamações. Se a toalha estivesse molhada no banheiro, eu era relaxava. Se os filhos estavam tristes, a culpa era minha. Toda a culpa era minha. E mesmo assim, eu me dobrava. Lavava a louça, arrumava os quartos, ajudava no que podia, mas nada bastava. Nada, nunca bastava. O que mais me doía era ver meus filhos encolhidos, olhos baixos, passos curtos. Eles não falavam alto, viviam em alerta. Qualquer batida de porta já os fazia tremer, e eu não conseguia protegê-los. Não por não querer, mas por medo. Medo de que ela explodisse ainda mais, medo de que se voltasse contra eles com mais força e, acima de tudo, medo de que se eu enfrentasse, ela nos colocasse um contra os outros. Porque ela era assim, ela manipulava, virava um contra o outro com uma facilidade assustadora. Uma vez a filha do meio derrubou um copo na mesa, ela foi só um acidente, mas a minha esposa gritou tão alto que eu pensei que ela fosse bater. E eu pedi: "Calma, é só um copo". E ela me lançou um olhar de ódio, apontou o dedo na minha cara e disse: "Defende mesmo essa peste, depois não reclama se ela virar uma vagabunda". Na hora eu fiquei em choque, ela era uma criança e eu não consegui fazer nada. Eu me odiei naquele dia, por não ter sido o pai que ela merecia, por não ter tido forças que sempre desejei ter. Mas como ter forças se eu fui criado na fraqueza? Como defender se nunca me defenderam? É o retrato que eu acabei de falar para vocês. A gente não sabe a infância que ele teve, a maneira de como ele foi criado. Então é muito difícil você reagir, sendo que você nunca foi treinado para aquilo, você nunca passou por situações que te fizessem querer se defender. Então tudo vem da nossa criação, tudo é incumbido pelos nossos pais desde a nossa infância e adolescência. Que adultos nós seremos? Como nós vamos reagir a certas situações? E uma dessas situações foi o que aconteceu com ele. Como ele poderia se defender se ele nunca soube o que era isso, se nunca defenderam ele? Então, na minha infância, eu vi meu pai humilhar minha mãe todos os dias e ela só suportava, sempre em silêncio. Eu cresci achando que o silêncio era um tipo de amor, que amor era aguentar calado. E se eu não batia, se eu não traía, então aí já era bom o suficiente. Mas aquilo era covardia, era comodismo, e eu estava repetindo o mesmo ciclo. Só agora eu era o lado passivo da destruição. Ele reconhece, né, ele consegue reconhecer aqui, os momentos de fraqueza, de inúmeros momentos de fraqueza dele. Eu comecei a ter dores constantes no peito, dificuldade para respirar, tremores nas mãos, cheguei a achar que estava doente. Eu fui ao médico e fiz exames, não era nada, era emocional. O famoso ataque de ansiedade, né, a pessoa estava numa crise de ansiedade por conta da vida que ele estava tendo e por presenciar as inúmeras agressões verbais e psicológicas dele com os filhos, né. Com tudo isso, afetou o emocional dele. E era o peso de tantos anos me calando, era a dor de carregar um fardo que já devia ter sido deixado para trás. E ainda assim, todo dia eu saía cedo e trabalhava, voltava e suportava, porque eu dizia a mim mesmo: pelo menos meus filhos têm um teto, têm comida, um dia eles vão entender". O dia chega e as acusações vêm, né, que os filhos eles sempre vão cobrar: "Porque não me defendeu, porque não me protegeu, porque você não fez isso quando deveria ter feito". Então sempre tem, né, devia e deveria. Mas será que eles entenderiam?
Ou será que eles cresceriam me odiando por não ter feito nada? Possivelmente odiando por não ter feito nada. Foi esse ponto que comecei a sonhar com o dia em que poderia ir embora, não por covardia, mas por sobrevivência. E eu só não sabia como. Então os anos foram se passando e com eles a esperança foi ficando para trás, porque a gente acaba se acomodando, né? A gente se acomoda com o sofrimento, a gente se acomoda com a dor, e a gente não acaba não tendo forças para dar um basta. E ele fala que o que antes era silêncio virou insensibilidade. O que era medo se transformou em resignação. A dor se tornou rotina. E eu fui me apagando um pouco mais a cada dia. Mas a vida, mesmo quando a gente tenta ignorar, sempre encontra um jeito de nos confrontar. Então, as crianças que um dia eram crianças, elas cresceram, foram tendo as suas próprias aptidões, né, tendo a sua própria consciência, a sua própria opinião. E isso ele vai começar a relatar em relação à filha dele mais velha, que foi a que mais se rebelou dentro daquela criação narcisista. A filha mais velha, que sempre foi calada, observadora, começou a mudar. Eu vi nos olhos dela a mesma dor que via nos meus. A diferença era que ela ainda queria escapar. Ela fazia silêncio, mas era um silêncio cheio de gritos. Começou a chegar mais tarde da escola, a se trancar no quarto e evitar contato com todos. Eu sabia que algo não estava certo, mas a covardia de tanto tempo me fazia hesitar em perguntar. E se eu não tinha forças para fazer nada? Uma noite ouvi choro abafado. Eu me levantei, fui até a porta do quarto dela e eu escutei soluços, mas eu não bati. Não abri, não entrei. Eu fiquei parado com a mão no trinco e voltei para a cama. Um homem completamente acovardado. Porque dentro de mim, a voz da minha infância ainda dizia: não se mete, homem não chora, homem aguenta. Mas naquele momento eu queria ter sido o pai que ela precisava. A filha do meio já não falava comigo. Ela me via como um cúmplice e em parte ela tinha razão. Se você não me ajuda, se você não me protege, você é conivente, né, com tudo que a minha mãe faz comigo, né? Então, em partes elas tinham razão. Ele se acovardou tanto que ele permitia ser permissivo, né, com todas as agressões da mãe em relação aos filhos e em relação a ele também. Ela era mais explosiva, a que enfrentava, a que batia portas e gritava de volta. Por isso mesmo, ela era mais punida. E eu assistia tudo com o coração sangrando, mas calado. Teve um dia em que ela se trancou no banheiro e ficou lá por horas. Quando saiu, ela tinha os olhos fundos e os braços arranhados. Aquilo me doeu mais do que qualquer coisa que já vivi, mas novamente eu me calei. Então, a menina estava transbordando de dor, né? Já estava se automutilando para que aquela dor parasse. Ela mesma se machucando, né? O menino caçula ainda era pequeno, mas eu via nele a mesma ansiedade que um dia via em mim. Tremia por qualquer coisa, andava sempre com os ombros encolhidos, acordava gritando à noite, se escondia atrás da porta quando ela gritava, e quando ela chorava, ele corria para consolar, como se fosse a sua culpa. Eu o via pedindo desculpas por coisas que nem sabia que tinha feito e pensava: eu estou criando mais um homem quebrado. A minha esposa, por outro lado, continuava igual. Ela era intocável, dominadora. Postava nas redes sociais frases como: família é tudo. No almoço de domingo, ela sorria, abraçava, fazia parecer que éramos felizes. E nós éramos apenas os atores daquele teatro trágico. Ela nos treinava para isso. Bastava um deslize em frente às visitas e a punição vinha depois. Eram castigos emocionais, silêncio e muita humilhação. Certa vez a minha filha mais velha deixou escapar uma frase no almoço de família: aqui em casa ninguém conversa. Ela fez o silêncio gelado, depois sorriu, mas aquela noite arrancou o celular da filha e jogou na parede,
e disse: "Você vai aprender a calar essa boca ingrata". E eu assisti tudo, novamente, sem fazer nada. E foi aí que eu comecei a ter pesadelos. Eu sonhava que estava sendo enterrado vivo, preso no quarto escuro e sem ar. Acordava suando com o peito travado. Não era um sonho, era a minha vida. E eu já estava enterrado há anos. E agora eu via meus filhos serem soterrados comigo. Mesmo assim eu não saía, eu não ia embora, porque o medo de estar sozinha me paralisava, o medo de não conseguir recomeçar, o medo de repetir os erros dos meus pais e o medo de fracassar como homem, como pai e como ser humano. Mas ele já estava cometendo o mesmo erro. Ele já estava revivendo o mesmo ciclo, né? E ele não enxergava isso. Mas no fundo eu sabia, continuar ali era fracassar ainda mais. O mais intrigante desse relato é que ele se reconhece. Ele reconhece sua fraqueza, né, ele reconhece a insensibilidade, a falta de proteção, ele reconhece tudo isso. Não somente ele, mas principalmente no na criação dos seus filhos. Ele sabe que ele precisa mudar, ele sabe que ele precisa tomar alguma atitude, mas ele não consegue. Isso aí é uma eu vou explicar para vocês, apenas a consequência, né, de tudo que ele viveu, da infância que ele teve, é apenas uma consequência. Então naquela noite foi como um aviso. Eu cheguei em casa e eu não vi a minha filha mais velha. A porta do quarto estava entreaberta e a luz estava apagada. A porta do quarto sempre estava daquela forma, mas aquele dia eu resolvi ir lá. Eu empurrei com cuidado e a cama estava arrumada demais. O armário tinha roupas a menos e no criado mudo um papel dobrado com meu nome. Era uma carta curta, mas cada linha era como se fosse uma facada. Ela dizia que precisava ir embora, que não aguentava mais viver com medo, que sentia muito por me deixar, mas que precisava ser salva e que um dia voltaria para me buscar se eu ainda estivesse vivo por dentro. A filha tinha mais coragem que o próprio pai. Ela teve coragem. Essa menina aqui deve ter respeito de todos. Eu desabei. Eu sentei no chão e chorei como nunca. Não era só a dor da partida, era a vergonha, a culpa. Era o espelho na minha frente me mostrando que minha filha, a minha própria filha, preferia enfrentar o mundo sozinha do que viver sob o mesmo teto que a própria mãe. E que eu, ao não defendê-la, estava do mesmo lado da opressora. Minha esposa, claro, fez daquilo um espetáculo. Disse que a minha filha era ingrata, rebelde, malcriada, que eu era um banana e devíamos cortar relações com ela. Quer se fazer de vítima? Então que fique sozinha. Ela não chorou nem por um segundo. Parecia mais irritada com a quebra da fachada do que com a dor real. Meus outros dois filhos reagiram em silêncio. A filha do meio trancou-se no quarto e saiu apenas 2 dias depois. O menino perguntava se a irmã tinha morrido. Não conseguia entender, só queria saber se ela ia voltar. E eu mentia dizendo que sim, que era só uma viagem. Mas por dentro eu sabia que ela não queria voltar. Não enquanto eu ainda estivesse ali, inerte. Naquela semana eu comecei a prestar mais atenção aos olhos baixos, aos gestos automáticos, ao silêncio da minha casa. Era como viver dentro de um túmulo, com as janelas abertas. E eu comecei a pensar com mais frequência na palavra que por anos eu evitei, o divórcio. Mas junto com ela vinham outras coisas, o medo, a solidão e o fracasso. Novamente um homem inerte. Sabe que precisava tomar esse passo é importante, mas ele não conseguia. Eu já tinha 50 anos, eu nunca vivi sozinho, nunca tomei decisões por mim. Sempre fui conduzido pela cultura, pela minha criação, pela força daquela mulher. Eu temia o que viria depois, temia ser julgado, abandonado, rejeitado.
porque por mais que ela me destruísse, eu ainda acreditava na ideia do para sempre. Ainda ouvia a voz do meu pai: "Homem que larga a família é fraco". Só que eu já era fraca, eu estava apenas tentando não morrer, afogada em mim mesma. E quando eu fechei os olhos naquela noite, eu vi o rosto da minha filha, o olhar dela dizendo: "Pai, vem comigo". Foi nesse dia que eu entendi que o pior abandono seria continuar ali. Então, a ideia do divórcio já me acompanhava como uma sombra. Era silenciosa, densa e era apavorante. Durante muito tempo eu pensei que nunca teria coragem de pronunciá-la. Divórcio, para mim, essa palavra era sinônimo de fracasso. E eu fui ensinado assim, que homem de verdade não abandona, que a gente aguenta, que se casa uma vez só. Mas aquilo, ele não era casamento, era sobrevivência com algemas. Então eu lembro da primeira vez que eu sentei com um advogado. As minhas mãos elas só tremiam, a minha boca seca. Eu mal conseguia falar. Eu me sentia ridículo e frágil. Mas ele foi paciente. Ele me ouviu e quando eu terminei de contar, ele respirou fundo e disse: "Você passou por violência psicológica durante anos. Isso não é fraqueza, é coragem de ter resistido tanto". Aquilo ali me desmontou, porque pela primeira vez alguém validava a minha dor, me reconhecia. E ali eu entendi que a dor do homem calado também merece ser vista, que existe sofrimento nos que aguentam demais e que silêncio, quando é imposto, também é violência. Voltei para casa naquele dia diferente. Algo em mim tinha mudado. Eu observei com outros olhos de cada gesto controlador, cada manipulação. E ela me perguntava algo e ao invés de responder automaticamente, eu pensava. Isso a irritava. Eu percebia que algo escapava do controle. Naquela noite, quando nossos filhos foram dormir, eu disse com voz firme: "Eu quero o divórcio". Ela riu, achou que era piada. Depois, quando viu que eu não recuava, ela simplesmente explodiu. Gritou, cuspiu em palavras. Me chamou de fraco, covarde, lixo. Disse que eu não duraria um mês sozinho. "Você não sabe nem fritar um ovo. Vai viver como, Joaquim? Vai se arrastar atrás da tua filha ingrata?" Eu deixei ela falar. E pela primeira vez, apenas ouvi, sem afetar. E quando ela terminou, eu apenas repeti: "Eu quero o divórcio". E eu já dei entrada. Nos dias que se seguiram, ela tentou de tudo. Chantagens, choros, ameaças. Se vitimizou para os filhos, para os vizinhos, para a família. Disse que eu a traía, que eu tinha enlouquecido, que fui envenenado pela filha, mas eu permaneci de pé. Porque o que estava em jogo não era apenas a minha liberdade, era a minha dignidade. E o dia que eu saí de casa, eu levei apenas uma mala com roupas e documentos. E despedi da casa como quem enterra um corpo. Era o fim daquele ciclo maldito, um ciclo de dor, um ciclo de medo. Caminhei até a rua, respirei fundo e senti o ar da liberdade. Um ar estranho, frio, mas limpo. Eu fui direto para casa da minha filha e ela me recebeu com um abraço demorado. Não disse nada, apenas me acolheu como quem entende sem precisar de explicação. E naquela noite dormi como não dormia há anos de verdade. Eu não sabia o que viria depois, mas sabia que pela primeira vez em décadas eu não estava mais sendo enterrado vivo. Então recomeçar aos 52 anos é algo que ninguém ensina. Não tem manual, não tem passos seguros, a gente apenas vai. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. E no começo tudo te assusta. As contas, a solidão, o silêncio, principalmente o silêncio. Porque durante anos o silêncio era o som do medo, mas agora ele passou a ser som de paz. A minha filha mais velha me recebeu como quem resgata alguém de um naufrágio. Ela não me cobrou, não me acusou, não me questionou, apenas me olhou e disse: "Chegou a hora, agora começa". E aquilo ficou comigo, porque eu precisava ouvir exatamente isso,
que ainda havia tempo, que ainda existia um caminho. A primeira semana foi mais difícil, acostumar com um quarto novo, com uma nova rotina. Foi aprender a fazer meu próprio café, até o pão eu cheguei a queimar. Eu esquentei a comida demais, e perdi nos armários, e eu chorei. Eu chorei muito, não pela saudade da minha antiga casa, mas por perceber o quanto eu tinha deixado de viver. Eu chorei por cada manhã em que eu acordei sem vontade, por cada noite em que me calei para não provocar guerra, por cada vez que vi meus filhos encolhendo e não fiz nada. A minha filha me levou para fazer terapia. Eu relutei no começo, né? Achei que aquilo ali era besteira, mas eu fui. E na primeira sessão, quando o psicólogo me perguntou meu nome, eu engasguei, porque fazia anos que ninguém me perguntava quem eu era. Todo mundo sempre me via como o marido da fulana, o pai dos meninos, o homem quieto, mas ninguém me via. Naquele momento, comecei a me ver também. Os meses foram passando e aos poucos eu me recuperei, né? Pequenos prazeres, como tomar café sem ser interrompido, andar na rua sem pressa, ouvir música sem medo de ser ridicularizado. Eu voltei até a ler. Eu reaprendi a sorrir. Eu vi minha filha do meio me mandar uma mensagem depois de muito tempo: "Pai, eu estou orgulhosa de você". E eu chorei de novo, porque aquele orgulho eu nunca senti de mim mesmo. A ex-mulher seguiu o roteiro previsível. Disse para todos que eu fui ingrato, que abandonei a família, que fugi com outra. Mas agora eu não precisava mais me justificar, porque quem vive tentando provar que não é culpado continua preso. E eu me libertei, não por vingança, mas por sobrevivência. Eu reencontrei meu filho menor depois de 2 meses. Ele me abraçou forte e perguntou se agora eu era feliz. Eu respondi com um sorriso sincero: "Filho, eu estou aprendendo. E aprender a ser feliz também é uma forma de vencer". Hoje eu moro sozinho, num lugar pequeno, mas é meu. Acordo, arrumo minha cama, faço meu próprio café. Às vezes ainda eu sinto medo, mas o medo não some de uma hora para outra, né? Mas agora eu caminho com ele, não me deixo mais paralisar. E quando eu olho para o espelho, eu vejo um homem que demorou uma vida para nascer, mas nasceu e isso me basta. Então, gente, durante muitos anos, né? Mais do que 50 anos, ele disse que achou que amar era aguentar, e não é. E homem não deve suportar calado. Ele diz que hoje ele entende que o amor não fere, não silencia, e não anula. E ser homem é ter coragem de recomeçar. Então, se você vive com medo, não importa se você é homem ou se você é mulher, saiba que nunca é tarde para escolher a liberdade. Porque viver com dignidade é o maior ato de amor que você pode fazer por você mesmo e pelas pessoas que você ama. É isso. Se você gostou do relato de hoje, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que outras pessoas também tenham essa mesma oportunidade de se libertar e poder recomeçar a vida. Bye bye, até o próximo relato.